Olá, pesquisador. Aqui é Augusto Canassiro e hoje eu vou falar sobre o processo seletivo de mestrado ou de doutorado em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da Unifesp de Guarulhos. O primeiro ponto que você precisa saber é que o Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da Unifesp de Guarulhos possui uma área de concentração que se chama Educação e Saúde. E lá tem 3 linhas de pesquisas, que são, primeiro, a integridade física, emocional e intelectual da criança e do adolescente. Segundo, as questões de infância e adolescência na formação de profissionais da educação e saúde. E, por último, educação e saúde na infância e na adolescência, problemas crônicos e perspectivas atuais. Eu recomendo que você vá no site para ler mais informações sobre essas linhas de pesquisa, para você escolher qual é que você pretende desenvolver a sua futura pesquisa de mestrado ou de doutorado. Para entrar no mestrado ou no doutorado em Educação e Saúde na Infância e Adolescência da Unifesp de Guarulhos, você precisa entregar todos os documentos necessários e seguir todas as exigências e regras do edital do processo seletivo. Você também tem que elaborar um pré-projeto de pesquisa. Você tem que fazer uma prova escrita apenas para o mestrado, tem também uma prova de proficiência em língua estrangeira, é necessário passar por uma entrevista e enviar o seu currículo Lattes para ser avaliado pela banca do processo seletivo. Bom, em linhas gerais, o processo seletivo de mestrado é muito parecido com o de doutorado. As únicas diferenças é que para o mestrado você tem que fazer uma prova escrita, enquanto para o doutorado você tem que inserir no seu pré-projeto de pesquisa um item que se chama plano de ação. Esse item não foi exigido para o pré-projeto de pesquisa para o mestrado, apenas para o doutorado. Basicamente, as etapas do processo seletivo são o exame de proficiência em língua estrangeira, a prova escrita, que é só para o mestrado, a análise do pré-projeto de pesquisa, a avaliação do currículo Lattes e lá no final a entrevista. Sobre o exame de proficiência, as opções de língua estrangeira são inglês, espanhol, italiano e francês. Para o mestrado, você tem que comprovar a proficiência de uma língua estrangeira. Para o doutorado, você deve comprovar proficiência em uma língua diferente da que você comprovou anteriormente no mestrado. Essa prova de proficiência tem o objetivo de avaliar a sua habilidade de leitura e de compreensão em textos de língua estrangeira. No último processo seletivo, não foi permitido o uso de dicionários. Além disso, você tem outras opções. Você poderia comprovar proficiência apresentando certificados do TOEFL, TOEIC, IELTS ou de outras instituições que o edital do processo seletivo apresentou anteriormente. Mas lembre-se que tem uma pontuação mínima diferente para cada tipo de exame. Outra coisa é que se você tentou o processo seletivo no ano anterior e foi aprovado na etapa da prova de proficiência, mas não foi aprovado para entrar no mestrado ou no doutorado, você pode pedir dispensa do exame de proficiência, simplesmente levando o comprovante de que você tinha sido aprovado na prova de proficiência. Agora eu vou falar sobre a prova escrita. No último processo seletivo, ela teve duração máxima de 3 horas. O objetivo dela, basicamente, foi avaliar a capacidade e a argumentação da redação. Infelizmente, não teve a indicação de uma bibliografia no edital do último processo seletivo. Eu também não encontrei nenhum tópico ou qualquer indicação sobre o que estudar para essa prova. Por isso, eu recomendo que você veja um vídeo que eu gravei. Procura aí no YouTube por um vídeo que se chama Dicas para as provas do processo seletivo de mestrado ou de doutorado, que nesse vídeo tem um trecho que eu comento sobre o que você pode fazer em situações que não tem a indicação de uma bibliografia para as provas de conhecimentos em processos seletivos de mestrado ou de doutorado. Sobre o pré-projeto de pesquisa, ele tem que estar obrigatoriamente alinhado com a área de atuação do orientador que você indicou na ficha de inscrição. Mesmo porque, no último processo seletivo, foi o orientador indicado que leu e analisou os pré-projetos. Por isso, busque sempre direcionar o seu pré-projeto de pesquisa aos interesses do orientador que você pretende que te oriente futuramente. O pré-projeto de pesquisa tem que ter no máximo 8 páginas, além das referências bibliográficas. Ele tem que ser escrito com fonte Arial tamanho 10, espaçamento de 1,5 entre linhas e todas as margens têm que ter 2 centímetros. No último processo seletivo, a folha de rosto, que não conta como página das 8 páginas, deveria ter o nome, o tema de pesquisa, nome do orientador pretendido e o título. Também é necessário um resumo com no máximo 10 linhas. O pré-projeto de pesquisa tinha que ter uma introdução, a delimitação do tema de pesquisa, os objetivos gerais e específicos, a justificativa, a metodologia,
o cronograma, um plano de ação apenas para o doutorado e as referências. Falando agora sobre análise de currículo, o edital do último processo seletivo não entrou em detalhes sobre como que foi feita a análise do currículo Lattes. As únicas informações eram de que o currículo tinha que ser da plataforma Lattes e que o orientador indicado na ficha de inscrição é que ia fazer a análise de currículo. Falando agora sobre a entrevista, ela foi a última etapa do processo seletivo passado. Basicamente, as entrevistas foram realizadas pelos professores pertencentes ao colegiado do programa de acordo com a indicação que você fez na ficha de inscrição no processo seletivo. Nessa etapa, o edital recomenda que não é necessário levar nenhum material para consulta. Além disso, foi permitido fazer a entrevista pela internet para aquelas pessoas que morassem fora do estado de São Paulo. Mas, para isso acontecer, você tinha que indicar essa opção na ficha de inscrição do processo seletivo. Bom, em linhas gerais, o processo seletivo de mestrado ou de doutorado em Educação e Saúde na infância e na adolescência da Unifesp de Guarulhos ocorre dessa forma. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Te desejo muito sucesso, bons estudos e a gente se encontra no próximo vídeo.